Fala, gente boa! Bom, eu tinha falado, né, da antiga igreja matriz da cidade, né, da antiga Catedral de Joinville, e eu acabei não mostrando, né, a foto dela, né? Bom, essa foto aqui eu acho que até já mostrei em outra ocasião para vocês, né? Essa foto aqui ela foi batida no dia 29 de janeiro de 1911, então tem muito tempo, né? Nessa data, Joinville passou a ser servida, né, pelo serviço de bondes puxados a burro, tá? Então aqui no fundo, né, eu acredito que todos vocês, né, principalmente aqui quem vive aqui em Joinville, irá reconhecer a antiga catedral, né, esse prédio aqui que eu estou tocando, né, que fica bem no alto do morro, tá? Repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é de 29, foi batida em 29 de janeiro de 1911, tá? Tem mais uma outra foto, não é necessariamente da antiga catedral, tá? Mas é de um prédio que era anexo a ela, tá? Que é da antiga casa paroquial, tá? Então, os padres, eles viviam aqui, tá? Os padres que pregavam, né, na antiga igreja matriz da cidade, eles viviam, né? Inclusive o primeiro bispo de Joinville, que foi o Dom Pio de Freitas, né? Ele que foi de 1929 até 1957, ele chegou a morar aqui nesse prédio, tá? Aqui para vocês, a antiga casa paroquial de Joinville, tá? Repetindo que era anexa à antiga catedral da cidade, tá? Por fim, tem mais uma outra foto aqui, né? Eu tinha falado, né, que o Eugênio Moreira fez parte, até durante um bom tempo, né, da diretoria do Clube Joinville. O Clube Joinville era esse prédio aqui, né, que eu estou apontando, tá? Essa foto aqui ela foi batida na década de 20, tá? Não se tem a data exata em que a foto foi batida, tá? Aqui hoje funciona a Casa Sofia, tá? Ali na rua, na esquina da Padre Carlos com a Rua do Príncipe, tá? Então, repetindo, essa foto aqui ela foi tirada nos anos 20, né? Na época que a foto foi batida, aqui, ali funcionava o Clube Joinville, o ponto de encontro, né? O local de encontro dos, entre aspas, caboclos da cidade, tá? Tem, tem agora, até, tem mais umas, tenho duas fotos, mais duas fotos para mostrar a vocês, né? A primeira foto é desse rapaz aqui, tá? Já direi quem foi ele, tá? Tem mais uma outra foto dele aqui, tá? A última foto dele, aqui para mostrar para vocês, tá? Já, já cheguei na foto dele, tá? Ele com um dos netos dele, tá? Então esse senhor aqui, Bonachão, eu já direi quem foi esse senhor Bonachão aqui da foto, tá? Bom, já que eu tinha falado, né, já que eu tinha falado no vídeo anterior, né, contei para vocês um pouco, né, do que se sabe da história tanto do Eugênio Moreira, né, quanto da rua que hoje, né, leva o nome dele. Obviamente, nessa rua funciona o Colégio Elias Moreira, tá? Só que aí surge aquela. Mas afinal de contas, né, como que surgiu esse colégio? Né? Qual que é a história do Elias Moreira? Bom, essa história ela começa lá em 1943, lá no Recife, tá? Por que no Recife? Tá? Um professor que vivia em Recife, tá? Que era o Felipe Tiago Gomes, ele criou uma entidade chamada Conselho Nacional dos Educandários Gratuitos, tá? Como o próprio nome ele já indicava, tá? A intenção desse professor, do Felipe Tiago Gomes, tá? Era criar uma rede de escolas particulares que fossem bem acessíveis, né? Principalmente para as pessoas de poucas posses, né? De pouca renda. Com o tempo, tá? Essa entidade, né? O Conselho Nacional dos Educandários Gratuitos, ela foi crescendo e ela saiu dos limites de Pernambuco, tá? Atualmente, isso já nos anos 60, o nome dessa entidade ele acabou sendo alterado, né, para Conselho Nacional das Escolas da Comunidade, né? A abreviatura é CNEC, né? CNEC, tá? O CNEC. Atualmente, tá? Ele está presente no Distrito Federal, popularmente conhecido como Brasília,
e em mais 14 estados, tá? São 94 colégios, tá? Sendo que em 17 desses 94 colégios, eles também são universidades, tá? E da onde que entra, né, o Colégio Elias Moreira, né, nessa história toda, tá? Justamente o Elias Moreira é um colégio que faz parte dessa rede de escolas particulares, né, que é controlada por essa entidade, o SENEC, né, Conselho Nacional das Escolas da Comunidade, tá? Inclusive, aqui vai uma rápida curiosidade, o Colégio Elias Moreira, essa entidade, né, o SENEC, a entidade que mantém o Elias Moreira, ela tem inclusive o seu hino próprio, né? E oficialmente o nome do Elias Moreira é Colégio Cenecista Professor José Elias Moreira. Cenecista, como eu já tinha adiantado a vocês, tá? Vem justamente da abreviatura dessa entidade, né? Conselho Nacional das Escolas da Comunidade, SENEC, né? Mas como que surgiu o Elias Moreira, tá? Bom, um professor, né, eu já adiantei o nome dele, né, o José Elias Moreira Filho, tá? Ele foi a pessoa que mais lutou para que Joinville tivesse uma unidade dessa rede de escolas, tá? Ele nasceu em Mafra, no dia 1º de outubro de 1900, e infelizmente, né, apesar de toda a luta desse professor, né, do nosso amigo Zé, né, o Zé da escola, ele não pôde ver o seu sonho sendo realizado. Ele acabou falecendo em Curitiba, no dia 11 de outubro de 1960, né? E embora ele tenha falecido em Curitiba, ele está enterrado, né? Ele acabou sendo enterrado no cemitério municipal de Joinville, tá? Eu tentei encontrar mais algumas informações a respeito desse professor, tá? No dia 14 de janeiro de 1922, né, o ano mal já tinha começado e ele já estava se enforcando. Ou seja, ele se casou nessa data, 14 de janeiro de 1922, ele acabou se casando com a Gertrudes Elfriede Heimer, né? E os dois pombinhos, né? Ao contrário do que era comum, mais do que comum antigamente, eles só tiveram 3 filhos, tá? Uma mulher, que foi a Iracema, e 2 homens, né, que foram o Birajara e o Neuci, se caso não esteja enganado, tá? Então, eu tentei encontrar mais algumas informações a respeito desse professor, né, como eu já tinha comentado, só que, infelizmente, essas informações que eu estou passando a vocês, né, são as únicas que eu consegui a respeito dele, tá? Antes que alguém pergunte, tá? Ele tinha algum tipo de parentesco, algum grau de parentesco com o Eugênio Moreira? Sim, o Eugênio e o nosso amigo Zé, eles eram primos, tá? O José, ele fazia parte do ramo, digamos, mais pobre dos Moreira, né? Essa família, os Moreira, foi uma daquelas famílias que acabaram enriquecendo durante o ciclo da erva mate, né? Para quem não sabe, esse ciclo da erva mate, ele teve início em 1865 e ele existiu, né, até por volta de 1930, tá? Inclusive, nesse período, entre 1865 e 1934, a maioria dos prefeitos de Joinville foram, entre aspas, caboclos, justamente, todos eles eram proprietários de empresas ervateiras, né? E, repetindo, os Moreira foram uma das famílias que enriqueceram graças à produção, né, ao beneficiamento e à venda, principalmente para a Argentina, para o Uruguai e para o Chile, da erva mate, tá? Chamado ouro verde, né? Que fez Joinville também enriquecer, tá? Mas voltando, né? E o colégio, né? O colégio em si, tá? Bom, o Elias Moreira, por incrível que pareça, ele não surgiu como uma escola. Ele surgiu como um curso ginasial noturno que funcionava em uma das salas da escola estadual, né, do colégio estadual, Conselheiro Mafra, né, aquele prédio que, infelizmente, né, e lamentavelmente ficou muitos anos abandonado, que fica ali próximo, né, a alguns metros da rua Ministro Calógeras, né, e que em breve ele será uma nova uma subunidade do Corpo de Bombeiros de Joinville, né? Ali será um centro de formação de bombeiros, né? Naquilo que um dia foi o Colégio Conselheiro Mafra, tá?
Mas voltando, né, como já tinha comentado, né, o Elias Moreira ele surgiu a princípio como um curso ginasial noturno que funcionava nessa escola, né, na Conselheiro Mafra. A aula inaugural, né, oficialmente, o Colégio Elias Moreira, ele foi criado no dia 19 de março de 1962, tá? A primeira aula, a aula inaugural, a aula magna, né? Ela acabou sendo lecionada, né, ministrada, justamente por aquele cara, né, por aquele senhor ali, bem bonachão, né, cuja foto eu mostrei para vocês, né? Até já mostrarei a foto dele de novo para vocês, né? Esse senhor aqui, né? Então, esse cara aqui que vocês estão vendo, que aparece na foto, foi, digamos, né, de certa maneira, o primeiro professor da história do Elias Moreira, do Elias Moreira, né? Tá? E antes que vocês me perguntem, esse senhor bonachão aqui, gente boa da foto, foi o Geraldo Wetzel, tá? Mas, afinal de contas, quem foi ele? Bom, o Geraldo Wetzel, ele foi prefeito de Joinville durante 2 ou 3 meses, em 1947, tá? E ele foi 2 vezes, ele foi vereador entre 1951 e 1955. Como o próprio, você já deve ter notado, né, já deve ter sacado, ele foi o dono, né, foi proprietário da metalúrgica Wetzel, tá? Inclusive o avô dele, o Friedrich Wetzel, né, Friedrich Louis, né, Louis Wetzel, ele foi o fundador de uma fábrica de velas e foi justamente a partir dessa fábrica de velas que acabou surgindo a metalúrgica Wetzel, tá? O Geraldo Wetzel, eu tinha falado no vídeo anterior do Eugênio Moreira, né? Que disputou 3 eleições e acabou sendo eleito nas três vezes, né? O Geraldo Wetzel, ele foi justamente o oposto do Eugênio Moreira. Ele disputou 2 eleições na vida, tá? As 2 eleições foram para vereador e ele perdeu as 2. Obviamente, vocês estão perguntando, mas se o cara era tão bom de voto quanto esse mal acabado que vos fala é bom dançando balé, então que raios d'água? Por que raios d'água? Ele foi prefeito e ainda por cima vereador. Ele foi vereador e ainda por cima prefeito, né? Qual foi a mágica que fez esse cara ser vereador e prefeito? Qual foi a fórmula que ele encontrou, já que o cara era ruim de voto, tá? Bom, a história é a seguinte, tá? A princípio, tá? Quem seria o vereador no período entre 1951 e 1955 seria o Álvaro Maia, tá? O Álvaro Maia, havia uma lei, né? uma lei que acabou entrando em vigor em novembro de 1950, tá? Que era a lei número 240, tá? Essa lei de 1950, tá? Ela determinava que um funcionário público ele não poderia ser vereador e também prefeito ao mesmo tempo, tá? Ou ele seria funcionário público ou ele seria vereador, tá? Um vereador, tá, naquele tempo, lá em 1950, tá, ele recebia 2 auxílios de custo, tá? Um auxílio fixo no valor de 250 cruzeiros, o que naquele tempo era considerado uma merreca, tá? E aí um valor que era variável, tá? Então a cada sessão que um vereador ele participasse, tá? Ele recebia um valor de 100 cruzeiros, tá? Então mesmo com esse valor variável de 100 cruzeiros por sessão que ele comparecesse, isso não seria possível você viver exclusivamente dessas 2 gratificações como vereador, tá? Então, por incrível que pareça, já houve um tempo que era impossível você viver da gratificação que você recebia como vereador. Eu tinha falado do Álvaro Maia, tá? O Álvaro Maia, ele era funcionário público, ele era funcionário da prefeitura, né? Ele era gerente de estatística. Então, o número de carros, a população da cidade, o número de desempregados, o número de bêbados perambulando pelas ruas de Joinville, então, tudo que fosse relacionado às estatísticas de Joinville passava pelo Álvaro Maia, tá? Por ser um funcionário público municipal, ele não, por essa lei de 1950, ou ele teria que optar, ou continuar a ser funcionário público, ou ser o vereador. Como eu já tinha adiantado a vocês,
como naquele tempo a gratificação para um vereador era uma merreca, ele optou por continuar a ser funcionário público, tá? Então, por isso, ele acabou renunciando ao cargo e, em função dessa renúncia, tá? O Geraldo Wetzel, ele acabou sendo vereador nesse período que eu mencionei, tá? De 51 até 55, tá? E como que se esse cara era tão ruim de votos, né, e perdeu as duas eleições que ele disputou, como é que ele se tornou prefeito? Bom, é que em 47, o governador interino de Santa Catarina era o Udo Deck, tá? Que era de Blumenau. E o Udo Deck, ele acabou nomeando o Geraldo Wetzel para o cargo de prefeito, tá? O Geraldo Wetzel, por ser um empresário bem-sucedido, por ser uma figura muito benquista, por fazer parte de uma família muito tradicional da cidade, ele acabou sendo um nome natural. A escolha dele acabou sendo uma escolha natural, tá? Como eu já tinha adiantado, ele ficou pouquíssimo tempo no cargo, 2, no máximo 3 meses, tá? E sobre o Álvaro Maia, por incrível que pareça, o Álvaro Maia também foi prefeito de Joinville, tá? Ele foi 7 vezes prefeito interino de Joinville entre 15 de maio de 1944 e 20 de dezembro de 1945, tá? Eu tentei encontrar alguma realização, algum projeto que tenha sido sancionado, né, pelo Álvaro Maia nessas 7 vezes em que ele foi prefeito interino, e eu não encontrei nada, né, infelizmente, tá? E ele veio a falecer em maio de 1987, tá? E o Vichy Freita, que era o então prefeito de Joinville, decretou um luto oficial de 3 dias, tá? Um luto por alguém que ninguém sabia quem foi, né? Repetindo, Álvaro Maia, tá? E então está explicado porque o Geraldo Wetzel, mesmo sendo ruim de voto, ele foi vereador e também foi prefeito, tá? Quanto ao Elias Moreira, ao Colégio Elias Moreira, tá? Foi só em 1972 que ele passou a ter a sua própria sede, tá? E ele, desde 72, ele está naquele local, ali na rua Eugênio Moreira, tá? Em outubro de 1962, o Helmut Falgert, que era o prefeito de Joinville, tá? Ele entrou com um projeto para que a prefeitura ela doasse um terreno no valor de que tivesse 10 mil metros quadrados, tá? Esse terreno ele seria doado para o Elias Moreira, tá? Só que havia um pequeno problema. Não havia se definido em que local seria esse terreno. Caso não esteja enganado, foi só em 1967, quando o prefeito era o Bender, né, Nilson Wilson Bender, que foi doado o terreno onde hoje está o Colégio Elias Moreira. Tá? Então, para vocês, um breve histórico do Colégio Elias Moreira, tá? Que durante 10 anos não teve sede própria, tá? Funcionou em vários locais, inclusive no Colégio Conselheiro Mafra, né? E que começou com um curso ginasial noturno, um pouco para vocês da história do Eugênio Moreira e um pouco para vocês, né, da história do Geraldo Wetzel, tá? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, insuportável e tudo mais, tá? E esse foi o nosso último cardápio do mês da mentira e também do aniversário do Bangu, né? Mês de abril, tá? Então, se alguém souber mais alguma coisa a respeito tanto do Geraldo Wetzel, né, quanto do Eugênio Moreira, comente aqui embaixo, tá? E a minha fonte, obviamente, foi o Patrick Roger Pinheiro, vereador, historiador da Câmara de Vereadores de Joinville e popularmente conhecido como o homem da BMW prateada, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, né? Pelo carinho e tudo mais. E como sempre, e tradicionalmente, fui!